Estamos iniciando a nossa palestra na fraternidade. A palestra de nossa casa, às sextas-feiras principalmente, faz parte dos trabalhos de divulgação da doutrina espírita realizados pela equipe da Fraternidade Francisco de Assis. E hoje a nossa casa tem a alegria de receber o senhor Aguinaldo Paviani, que é um trabalhador aí de longa data da doutrina espírita, tem o seu trabalho realizado na cidade de Votuporanga, o Centro Espírita Caminho de Damasco, né? Tem uma série de livros que são editados pela editora Sintonia, que é um trabalho também da Casa Caminho de Damasco, com o objetivo de fazer a divulgação da doutrina espírita. Eu queria que você falasse primeiro, depois a gente faz o comentário dos livros. O Aguinaldo vai falar hoje para nós sobre a transição planetária. É base de uma dos seus livros, né, Aguinaldo, que é o livro Consciência Emergente, e o outro livro, Então Virá o Fim. O espírito José Lázaro, e esse José Lázaro e Klaus. Aguinaldo, fique à vontade. Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Sem dúvida alguma, para todos nós, é um grande prazer estarmos reunidos numa casa espírita para que possamos aprender. A cada dia, nós ficamos a meditar o quanto o Espiritismo é importante em nossa existência. Eu às vezes penso e creio que muitos aqui também já devem ter elaborado esse raciocínio. O que seria da nossa vida se não fosse a abençoada doutrina espírita? Nós que vivemos este momento tão delicado que atravessa o orbe terrestre, nós, espíritos que estamos reencarnados, justamente nesse período mais grave da transição planetária, como seria difícil para nós enfrentarmos as aflições da vida, se não fosse as orientações da doutrina espírita. Ainda outro dia, lendo um livro espírita, o autor fazia uma proposta interessante. Ele dizia assim: imagine que você tenha em suas mãos um apagador mágico, desses apagadores que os professores usam na sala de aula, mas esse apagador mágico seria capaz de apagar as pessoas problemáticas da sua vida. E quando eu li isso, eu fiquei muito entusiasmado. A ideia me agradou. Já pensou? A gente apagar aquele vizinho problema, aquele cunhado complicado, em alguns casos a sogra, em alguns casos apenas, é claro. Algumas mulheres, por justa razão, apagariam até o marido. Mas na página seguinte, o autor dizia assim: você sabe qual seria o resultado? E a resposta: suicídio. Porque no final das contas, você acabaria apagando você mesmo. Porque você se daria conta que o grande problema da sua vida não são os outros, mas sim você mesmo. Então a doutrina espírita é extraordinária por causa disso. Ela nos orienta de tal forma que, se nós seguirmos as orientações do Espiritismo, que vem justamente reviver os ensinos de Jesus, é a receita que nós precisamos para que tenhamos paz e felicidade que nós tanto almejamos. Mesmo porque nós somos espíritos numa condição evolutiva um tanto que acanhada. O espírito José Lázaro, no livro Consciência Emergente, vem nos relatar, vem nos informar que a grande maioria de nós nos encontramos realmente nesta condição de consciência emergente ou consciência de sono. Poucos de nós já temos a consciência desperta. Isso faz com que cometamos muitos erros, muitos equívocos, já que somos espíritos que estamos dando os primeiros passos no que diz respeito à evolução espiritual.
E às vezes nós erramos nas coisas mais simples. Por exemplo, tem um ditado que diz assim: é errando que se aprende. Vocês acreditam nesse ditado? Vocês acham que esse ditado é verdadeiro? Sim ou não? Sim? Bom, se esse ditado for verdadeiro, o melhor método de crescimento espiritual é você errar bastante. Saia daqui e vá enganar, vá mentir, vá ser desonesto. Porque se é errando que se aprende, não, é corrigindo os erros que nós aprendemos. O fato de nós errarmos, de nós cometermos um erro, não significa obrigatoriamente que nós aprendemos com aquele erro que nós cometemos. Concordam comigo? Então vejam como a gente se equivoca em coisas simples. Tem um outro ditado que diz assim: ninguém dá aquilo que não tem. Vocês acreditam nesse ditado? Teoricamente, o ditado parece estar correto, não é verdade? Se alguém me pede um copo de água e eu não tenho um copo de água, como é que eu vou oferecer? Teoricamente parece que o ditado está correto, mas não está. Vejam bem, vou lhes fazer uma pergunta, sejam honestos. Vocês acham que Aguinaldo Paviani, que está aqui falando a vocês, é um espírito de luz, sim ou não? Não, tudo bem, eu sei que não, mas não precisavam ter sido tão enfáticos dessa maneira. Eu achei assim, que pelo menos vocês iam ficar em dúvida. Tudo bem, deixe estar, tá certo, é isso mesmo, eu estou brincando, mas é isso, é claro que não, nenhum de nós somos espíritos em evolução. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que enquanto eu estou aqui realizando a palestra, falando, as minhas palavras estão produzindo luz no ambiente, sim ou não? Sim. Bom, então eu não entendi. Vocês acabaram de me chamar de espírito das trevas. Disseram que eu não tenho luz. Como é que pode alguém que não tem luz oferecer luz? Porque a luz não é minha, é do Cristo. Aqui eu apenas faço o papel de intérprete. Nesse momento eu sou o carteiro. O carteiro é importante, mas mais importante que o carteiro é a carta. Então, a luz das minhas palavras não é minha, é do Cristo. Eu apenas sou aquele que passa a palavra à frente. Partindo desse raciocínio, nós podemos dar aquilo que nós não temos, porque eu não tenho luz e estou oferecendo luz a vocês. Tem outro ditado que diz assim: quem faz o bem é porque já é bom. Vocês acreditam nisso? Esta teoria tem deixado muitos espíritas desencarnados numa situação difícil do lado de lá. Muitos de nós espíritas, e isto é muito sério, e eu já vou começar a palestra, viu gente? Daqui a pouco, né? Eu já vou começar a palestra. Muitos de nós confundimos folha de serviço com evolução espiritual. Trabalhar no bem é necessário. Fazer o bem, a caridade é extremamente importante. Eu sou da opinião que toda casa espírita deveria ter um trabalho social. Segundo o espírito de Dr. Klaus, que trabalha conosco, ele diz que os melhores médiuns, os médiuns mais confiáveis, são aqueles que incorporam rodos e vassouras, que são uma raridade, né? Porque a gente não gosta muito do serviço mais simples, do serviço mais humilde, não é assim? Não é desse jeito? Tanto é que de cada 10 espíritas que estão sofrendo no umbral, 9 ou foram dirigente, ou foram orador, ou foram médium. É verdade, é verdade. A gente fala num tom bem-humorado, mas isso retrata uma grande realidade, porque quantos de nós, principalmente aqueles espíritas que foram ou que são líderes, que estão à frente de casas espíritas, que são médiuns de psicografia, que se tornam conhecidos e acabam se perdendo na vaidade. Passam perto de uma cadeira que está fora do lugar e desviam, e dizem assim: eu sou médium de fazer palestra, não sou médium de arrumar cadeira. Por isto, Klaus diz
que os melhores médiuns são aqueles que incorporam rodo e vassoura, no sentido de que o médium precisa trabalhar, não importa o trabalho. Não importa o trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho com o Cristo é trabalho, independente se você faz a palestra ou você lava o banheiro, é trabalho com o Cristo. Daí quem faz o bem nem sempre já é bom. Às vezes fazemos de uma forma mecânica. Eu me lembro que uma vez nós estávamos realizando um trabalho na nossa casa de sopa, as pessoas mais necessitadas, e o espírito de Klaus se aproximou, que é o espírito que coordena a nossa atividade, e nós esperávamos que ele fizesse um elogio. Ele disse assim: este trabalho de vocês, na minha opinião, é uma tentativa de subornar o Cristo. Vocês não estão trabalhando por amor, estão trabalhando porque têm medo de ir para o umbral. Está certo que já é alguma coisa, não é? Concordamos que já estamos fazendo alguma coisa. O problema é que a nossa visão de caridade é extremamente limitada. Nós achamos que essa caridade material que é importante, mas que é a única válida. E nós então damos dinheiro, às vezes, para um desencargo da nossa consciência. Aí uma pessoa embriagada bate palma no portão da nossa casa e pede R$1. E você que sabe fazer a caridade, diz assim: eu não vou dar R$1, a pessoa já está embriagada, se eu dar mais R$1, ela vai beber mais ainda. Vou dar um prato de comida. Dá o prato de comida para a pessoa, ela chega na esquina e joga a comida fora. Está errada a pessoa? Não, ela está certa. Ela pediu R$1, não pediu um prato de comida, você deu porque você quis. Ah, mas se eu der R$1, ela vai beber mais. E você queria que ela fizesse o que com R$1? Entrasse numa clínica e se curasse da bebedeira? Impossível, impossível. Então, por isso que nós fizemos esta introdução antes de adentrarmos propriamente no tema da noite. É muito importante estudarmos, é muito importante adquirirmos conhecimento. Outro dia eu fazia palestra num centro e a dirigente disse assim para mim: senhor Aguinaldo, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor não fale muito, porque depois nós temos o passe de tratamento, e o senhor sabe, as pessoas precisam do passe de tratamento. E eu fiquei pensando e imaginando, sim, é verdade, as pessoas precisam do passe, mas precisam muito mais da orientação. Porque se você vem ao centro e por acaso tem um espírito ligado a você, um espírito obsessor, se você tomar um passe, você acha que o obsessor afasta? Afasta ou não afasta? Sim ou não? Afasta. Teoricamente afasta, porque você está num ambiente agradável, você está num ambiente de oração. O passista que vai aplicar o passe, espero que seja um bom passista. Se for de Votuporanga, fique tranquilo. O passista que vai lhe aplicar o passe, tem ali a melhor da intenção, você está orando, você está com fé, afasta. Agora, se você assiste uma palestra, se você participa de um estudo, se você acompanha um programa espírita pela televisão e resolve mudar as suas atitudes e se tornar uma pessoa melhor, o obsessor também afasta. Só que no primeiro caso, ele afasta temporariamente. Às vezes o obsessor espera você lá na esquina, é só você sair. E quando você muda a conduta, ele afasta definitivamente. Então eu considero um momento como este, um momento tão eficiente quanto o passe que você vai receber depois. Talvez até mais. Talvez até mais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, entre os versículos 12 e 14, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento de Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Nesse momento, Jesus falava do processo de transição planetária. Utilizando, evidentemente, uma linguagem adaptada àquela época, Jesus falava do fim do mundo. Naturalmente, nós espíritas não acreditamos no fim do mundo. Não acreditamos que este mundo, pelo menos a curto e médio prazo, venha a ter fim. No entanto, nós vivemos um momento tão delicado na nossa sociedade, que às vezes esta postura de alguns religiosos, de alguns estudiosos, afirmando que o mundo vai acabar, e alguns vão mais longe, dizem que vai ser em dezembro de 2012,
Portanto, quem não casou ainda, cuidado. Você tem pouco tempo. 23 de dezembro, alguns definem a data. Então, veja lá, se você ainda não casou, apresse o passo, porque pode não dar tempo. E eu estou falando desta forma, porque nós espíritas não acreditamos realmente que o mundo vai acabar, que o mundo físico venha a ter fim. No entanto, quando você observa as tragédias que têm acontecido no mundo, tsunamis, terremotos, acompanhamos há pouco tempo atrás aquela tragédia no Japão, quando vimos pela televisão, após o terremoto, o tsunami, levando de uma só vez carros, casas, barcos e pessoas. Na Indonésia, há algum tempo atrás, tantas tragédias naturais. Aqui no Brasil, apesar de não termos terremotos, tsunamis, nós não temos menos tragédias. Corrupção, violência, agressividade, pessoas que matam por um par de tênis, pessoas enlouquecidas, como aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Realengo, que entra numa escola e atira aleatoriamente, matando muitas crianças. Quando nós vamos observando isso, nós começamos a meditar. Será que esse mundo vai ter fim? Será que com tanta tragédia, realmente nós estamos nos aproximando do final dos tempos? E o que significa este final dos tempos? Então, nós começamos a pensar, será que o mundo vai acabar? E os espíritos, naturalmente, não apenas através de mim, é bom que se ressalte aqui, que na atualidade existem vários autores, vários médiuns, escrevendo, psicografando sobre o assunto, transição planetária. No nosso caso em particular, o livro Então Virá o Fim, como apresentou o nosso irmão, o livro Consciência Emergente, lançado essa semana inclusive, e o livro Trevas e Luz. 3 obras que abordam esse assunto, ou seja, que falam da transição planetária segundo a visão espírita. E isso é muito importante, segundo a visão espírita, porque o espiritismo, ele nos dá uma diretriz. O espiritismo nos traz uma visão extremamente racional da vida. E nós aqui não desejamos fazer críticas a nenhuma outra religião, mas com todo respeito nós dizemos isto: não há como nós encontrarmos sobre a face da terra, no presente momento, uma filosofia, uma religião que esclareça e que console como o espiritismo. Até por uma questão de intelectualidade, porque nós tínhamos até pouco tempo atrás aquela visão de que se você morrer, você vai para onde? Parou? Não, inferno não. Céu. Inferno, eu vou chegar no inferno daqui a pouco. Mas primeiro vamos falar do céu, é mais agradável. Se você morrer, você vai para o céu. Mas vamos ser honestos. Imagine que Jesus adentre por aquela porta e diga assim: meus irmãos, a pedido do nosso coelho, eu vim aqui hoje ao centro, Francisco de Assis, para levar comigo para o reino dos céus aqueles que não têm pecados, nem pensamento. Aqueles que estão aptos a adentrar ao reino dos céus. Então eu venho aqui para buscar. Então, quem é que pode vir comigo? Eu pergunto a vocês, alguém teria coragem de levantar? De jeito nenhum. Porque este céu é para aqueles que são perfeitos, não somos nós. Então não adianta ter céu, porque se é um céu que nós não temos acesso, para que serve o céu? Ah, mas aí sobra o inferno, que é para onde vão as almas que fizeram coisas erradas, que cometeram pecados. Mas veja bem, essa ideia de inferno não condiz com a misericórdia divina. Jesus, quando veio à terra em nome de Deus, ele veio trazer, por exemplo, o perdão. Não permitiu que as pessoas apedrejassem a mulher adúltera. Falou do amor divino para Maria de Magdala.
Ensinou que Deus é Pai, que Deus é misericordioso. Ora, se Deus é Pai, se Deus é misericordioso, será que Ele condenaria nós, seus filhos, ao inferno eterno? Tem sentido isso? Não tem. O que é que sobra? O purgatório, que é pior que o céu e pior que o inferno. Porque no purgatório você fica naquela, você não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se é pior. E mesmo, vamos imaginar que houvesse alguém que tivesse condição de ir para o céu. Suponhamos que ele seja de Votuporanga. Ele tem, não, é só suposição. Ele tem condição de ir para o céu. Qual é a visão que nós temos de céu? Aquele vestido ridículo, né, que vai até os pés, e você fica pulando de nuvem em nuvem, e pior, eternamente. Melhor o inferno, que é mais agitado, pelo menos. Concordam comigo ou não? Aí vem o Espiritismo apresentar-nos uma visão completamente diferente, dizer que não, que a morte nada mais é do que uma continuidade, que nós depois da morte apenas deixaremos o nosso corpo físico, mas continuaremos vivos, e colheremos naturalmente aquilo que nós semeamos. E se semeamos muita maldade, não precisamos desesperar, porque teremos uma nova reencarnação, quantas forem necessárias, até atingirmos a perfeição, porque não há nenhum espírito sobre a face da terra que vá ficar para sempre no mal, porque nós somos filhos de Deus, criados para a perfeição. É a visão do Espiritismo. Quando eu ouço, por exemplo, as pessoas falarem sobre obsessão, vocês já ouviram a pessoa falar sobre obsessão? Com elas, como é que elas fazem? Elas fazem aquela cara de coitadas e dizem assim: eu estou sofrendo uma perseguição espiritual. E no fundo elas querem dizer: olha, eu sou vítima, e o obsessor é o algoz. Imagine você morando num bairro pobre de São Paulo, bem miserável, e de repente você ganha na loteria, melhora de vida. E enquanto você morava naquele bairro miserável, você tinha muita dificuldade financeira, devia na farmácia, no açougue, na mercearia. Aí você ganha na loteria e muda de vida, inclusive compra uma casa num bairro classe média alta de São Paulo, e deixa a sua antiga vida para trás, inclusive as dívidas. O que é que vai acontecer em pouco tempo com os credores? O que eles vão fazer? Eles vão bater aonde? Na porta da sua casa. Por quê? Porque você deve. Com todo o respeito, se um obsessor lhe persegue, é porque alguma coisa você deve. Se um espírito se dá o trabalho de lhe perseguir durante anos, é porque boa coisa você também não é, ou não foi. Esta é a visão do Espiritismo sobre a obsessão. Isso significa que aquele que sofre a obsessão não é assim tão vítima. Ele pode estar sendo vítima agora, mas em algum momento ele foi algoz, e aquilo se transformou numa bola de neve. É a visão clara do Espiritismo. Outro dia um espírito chegou lá na sessão, e ele era perseguidor de uma trabalhadora que estava na sala. E quando ele incorporou, eu fui incumbido de dialogar com o espírito, mas nem deu tempo eu doutriná-lo. Quando eu fui para conversar, ele já disse: olha, nem precisa falar comigo. E apontou para a mulher: eu estou perseguindo essa miserável mesmo, e se depender de mim, ela vai acabar na miséria, de preferência que cometa suicídio, porque ela destruiu a minha vida, e agora ela vai colher o que ela plantou. E nem venha com essa história de perdão, de perdoar, que eu não perdoo. Ela vai pagar até o último ceitil. Eu olhei para o espírito e disse assim: mas meu irmão, quem foi que disse que eu vou pedir para você perdoar? Aliás, ao contrário, eu acho que se ela deve, ela tem mesmo que pagar até o último ceitil. A mulher olhou para mim e disse: Aguinaldo, é para me ajudar, viu? Eu digo: não, fica tranquila, fique sossegada, fique sossegada. O espírito disse: é mesmo, você acha? Eu disse: acho. Inclusive, se duvidar, eu até lhe ajudo, eu até lhe dou uma força. Eu acho que quem deve tem que pagar mesmo. A mulher: seu Aguinaldo, pelo amor de Deus. Eu digo: calma, minha irmã, fica tranquila.
Aí o Espírito sorriu e disse assim para mim: ah, assim dá gosto a gente vir num centro espírita. Porque a gente vai nesses centros por aí, o povo só vem pedindo para a gente perdoar, ninguém entende o nosso lado. Ah, não, eu gostei do senhor. Eu disse: ah, não, meu irmão, aqui é assim, eu acho que tem que pagar mesmo. Eu só queria saber se o senhor vai demorar. Ele disse: por quê? Eu digo: não, porque tem uns amigos seus aí fora que pediram para lhe ver. Eu disse que o senhor está ocupado, mas assim que o senhor desocupar, o senhor vai atendê-los. Amigos meus? Ele disse: é. Parece que um senhor matou, outro senhor roubou, outro senhor... uma meia dúzia. E você vai deixar eles entrar? Eu disse: ora, quem deve tem que pagar até o último ceitil, não é mesmo, meu irmão? O Espírito desapareceu, nunca mais vi o Espírito. Foi a doutrinação mais rápida que eu fiz na vida. Melhor que pastor evangélico que expulsa. Na hora o Espírito já saiu. Mas é a visão do Espiritismo. E quando nós falamos em transição planetária, agora sim entrando no assunto que nos interessa, nós estamos falando de uma ocorrência natural, porque todos os mundos que estão espalhados pelo universo, as muitas moradas da casa do Pai, estão nesse processo de evolução. Não são apenas os homens, os seres humanos que evoluem, mas os mundos também estão submetidos à lei de evolução. E isso não é novidade. Está lá no Livro dos Espíritos, quando as entidades venerandas falam a Kardec dos estágios evolutivos, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes. Então nós estamos dentro de um processo natural. E segundo alguns espíritos, este processo de transição planetária já se iniciou há muito tempo aqui na Terra. E há uma previsão, apenas uma previsão, de que esse processo de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração termine por volta do ano 2070, 2075. Isso já derruba por terra essa teoria de fim do mundo em 2012. Derruba. É um processo de transição planetária onde sim, nós teremos muitas dores. Sim, nós teremos muitos sofrimentos. E sim, nós teremos a transferência de muitos espíritos do planeta Terra para um planeta condizente com a sua evolução espiritual. Agora, isso também não é novidade. João Evangelista, no seu evangelho, diz assim: no final dos tempos, 2/3 da humanidade perecerá. O que João estava querendo dizer com isso? Hoje nós temos reencarnados no planeta cerca de 8 bilhões de pessoas. E temos no plano espiritual, no espaço que tem relação com a Terra, cerca de 22 bilhões de espíritos. Somando as duas populações, nós temos um total de 30 bilhões de espíritos. 2/3 da humanidade perecerá. Quanto que é 2/3 de 30 bilhões? 20 bilhões. É a quantidade de espíritos que está previsto para ser degradado. É a quantidade de espíritos que possivelmente não ficarão na Terra. Dr. Klaus afirma que muitos desses espíritos, eu vou dizer aqui uma coisa, que muitas pessoas vão torcer o nariz, ou duvidar, ou achar absurda, mas eu vou dizer, porque o tema pede que eu diga: muitos espíritos já não têm mais condição de reencarnar na Terra. Muitos espíritos têm mandados de prisão expedidos no plano espiritual. E quando encontrados, estão sendo presos. Ah, você quer dizer no sentido figurado, Aguinaldo? Não, eu quero dizer no sentido real. Estão sendo presos e preparados para a grande viagem, que é quando o chamado planeta intruso, ou planeta X, ou planeta Chupão, se aproximar da Terra. Quem deu o nome no planeta de planeta Chupão foi Chico Xavier. E quando eu ouvi Chico Xavier chamar o planeta de planeta Chupão, eu achei assim um apelido tão feio. Falei: mas de onde é que Chico Xavier tirou um apelido desse? Chupão. Aí eu descobri, porque esses dias eu estava conversando com o Dr. Klaus, espírito, e eu disse: Dr. Klaus, o senhor sabe, a gente é brasileiro. Na hora desse negócio do degredo,
Será que não tem jeito da gente assim dar um jeitinho? Sei lá, se esconder em algum lugar, né? Não sei, numa caverna, dizer que é parente do Dr. Bezerra, não sei. Quem sabe, né? E aí ele explicou a coisa interessante. Ele disse: meu filho, não tem jeito, porque quando esse planeta passar perto da Terra, esse planeta, por ainda ser um planeta primitivo, ele tem uma vibração, digamos assim, densa. Todo espírito que estiver na mesma faixa vibratória será atraído automaticamente para o planeta. Não é que ninguém vai escolher, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Não, é uma atração irresistível. Então não tem onde esconder. Não tem onde esconder. E muitas pessoas dizem assim: ah, mas isso é castigo de Deus? De maneira alguma, ao contrário. Isso é o retrato da bondade de Deus. O que acontece com um aluno que não estuda e não passa de ano? Ele recomeça, não é mesmo? Esses espíritos vão recomeçar numa situação mais difícil, é verdade, numa situação mais difícil. E eu costumo brincar, porque esse assunto é muito polêmico, é muito, digamos assim, pesado, e para descontrair, eu costumo brincar dizendo que as mulheres devem se preocupar mais com o degredo do que os homens. Porque sendo o mundo primitivo, olha, não tem tinta para cabelo, não tem salão de beleza. Lá os homens, para conquistarem, dão uma porretada na cabeça e saem arrastando pelos cabelos. Então veja lá, veja lá. Mas nós não temos que nos preocupar. Disse Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Estes espíritos que irão em degredo para essa nova escola permanecerão lá por milhares de anos, até conquistarem o direito de voltar aqui para a Terra. Aliás, vocês já ouviram falar disso, não ouviram? Quando eu falo sobre isso, o que vocês se lembram? Capela, exatamente, os exilados de Capela. O processo foi o mesmo. O problema é que eles foram exilados de Capela aqui para a Terra. Eles estavam num planeta que atingiu uma evolução X, eles não estavam em sintonia com a evolução, foram então degradados aqui para a Terra. Inclusive, a lenda de Adão e Eva, eu não sei se vocês sabem, mas a lenda de Adão e Eva nasceu justamente da saudade dos capelinos do planeta de origem. Porque quando os capelinos vieram para a Terra, qual a impressão que eles registraram, que eles guardaram? De terem sido expulsos do paraíso, de terem comido o fruto proibido. Daí nasceu a lenda de Adão e Eva, a saudade dos capelinos do mundo de origem. Aí uma pessoa outro dia me fez uma pergunta muito interessante. Ela disse assim: Aguinaldo, eu aprendi no Espiritismo que o espírito, ou ele evolui, ou ele estaciona. Não é isso? Eu disse: sim, é isso. O espírito não regride? Não. Ou seja, o espírito não piora. Então, quando a mulher diz assim para o marido: ah, bem, quando a gente casou você não era assim. Era assim, você que não percebeu. Ou ele que te enganou bem. Porque ninguém piora. Ou ele era daquele jeito, ou ele melhorou. Ficar pior não tem jeito. É que ele te enganou muito bem. Esse que foi o problema. E aí a pessoa disse assim: mas Aguinaldo, veja bem, você está dizendo, não sou eu que estou dizendo, inclusive nós temos uma palestra ali, um DVD, intitulado Transição Planetária, onde nós abordamos esse assunto de uma maneira mais completa do que nós estamos falando aqui hoje, porque o tema no DVD, ele é um pouco mais longo. Ela assistiu esse DVD e disse assim: mas Aguinaldo, você está dizendo que se o espírito não evoluir, ele vai ser mandado para um mundo primitivo, ou seja, um mundo pior. Eu disse: sim, um mundo pior em relação à Terra. Sim, mas aí o espírito não está regredindo? Ele regrediu. É uma pergunta inteligente. Mas vamos imaginar o seguinte: imagine que você more numa mansão aqui em São Paulo, num bairro chique, e de repente você vai à falência, você perde tudo, e se vê obrigado a ir morar numa favela. Se isso acontecer com você, eu pergunto: você deixa de ser você? Você tem outro RG, outro CPF? Não, você é o mesmo, não é isso? Pelas circunstâncias, você só foi constrangido a ir morar num outro local. É o que vai acontecer com esses espíritos. Eles não perdem o patrimônio intelectual conquistado. Eles simplesmente vão deixar
o planeta Terra e vão habitar um outro planeta. Mas o que eles conquistaram, eles não perdem. Tanto é que os capelinos, porque eram espíritos muito inteligentes, promoveram a evolução do planeta Terra, a evolução intelectual do planeta. Deu para entender? Deu para compreender isso? Bom, Aguinaldo, nós teremos que ter medo da transição planetária? De maneira alguma. De forma alguma. Porque Jesus continua sendo o governador espiritual do nosso planeta. E não há nada, absolutamente nada que aconteça no planeta que não seja com a permissão de Jesus. Nada. Jesus é tão importante para a humanidade que há uma passagem no Evangelho onde Jesus foi curar um louco, na nossa linguagem, um obsediado. O obsediado gadareno. Vocês lembram dessa passagem? É uma passagem muito interessante porque Jesus foi a Gadara só para curar o gadareno. E quando Jesus chega a Gadara, o homem estava num processo obsessivo tão grave que ele morava num cemitério. E eram tantos espíritos que o obsediavam, que os espíritos disseram a Jesus que se chamavam legião. O interessante é que quando Jesus chegou perto do obsediado, os espíritos começaram a conversar com Jesus e fizeram duas perguntas. Primeira: Cristo, Filho de Deus, que tens tu contra nós? Depois eles perguntaram assim: vieste nos incomodar antes do tempo? Vocês prestaram atenção nessas duas perguntas? O que é interessante, Jesus não se identificou. Jesus não disse quem era, e os espíritos das trevas o chamaram pelo nome. Cristo, Filho de Deus. Isto quer dizer que há 2000 anos atrás, mesmo os espíritos das trevas já sabiam quem era Jesus. E a segunda pergunta: vieste nos incomodar antes do tempo? Isso significa que há 2000 anos atrás, mesmo os espíritos das trevas já sabiam que haveria um tempo em que o amor do Cristo incomodaria o mal sobre a face da terra. E o tempo é este que nós estamos, o final dos tempos, o período da transição planetária, que está nas mãos do Cristo. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa transição, a transição do homem velho para o homem novo, que é o que fala José Lázaro no livro Consciência Emergente, quando ele fala das obsessões complexas e da importância do autoconhecimento. Ele vem explicar que cada um de nós estamos num nível diferente de consciência, cada um de nós estamos num patamar evolutivo diferente, e isso é natural. Imagine uma pessoa que está no primeiro andar de um edifício e uma pessoa que está no 20º andar do mesmo edifício. Aí você pergunta à pessoa que está no primeiro andar: o que é que você está vendo? Ela vai dizer o que ela está enxergando. Se você perguntar à pessoa que está no 20º andar a mesma coisa, ela vai dar a mesma resposta? Sim ou não? Não. Por quê? Porque da onde ela está, ela tem uma visão mais abrangente da paisagem, não é isso? Exatamente. Mas quem está no primeiro andar mentiu? Não. Isso é a nossa evolução. Nós estamos em condições, numa altura evolutiva diferente. E cada um interpreta a vida de acordo com aquilo que enxerga da vida, de acordo com o seu nível evolutivo. Deu para entender? No livro Consciência Emergente, José Lázaro faz uma colocação assim. Ele diz: a prostituta que vende o seu corpo e está feliz fazendo isso, mesmo estando em desalinho com as leis de Deus, a rigor não está em erro. E eu achei muito estranha essa colocação. E quando eu ia questionar o espírito, achando que ele havia feito uma colocação absurda, eu me lembrei de uma batida policial que aconteceu lá no bairro onde nós temos a creche, a operação chamada Pente Fino. Já ouviram falar? Que são aquelas operações da polícia, onde eles chegam de surpresa para prender traficante, ladrão, foragido, a operação Pente Fino. No outro dia, uma criança da nossa creche chegou e disse: tio Guinaldo, o senhor soube que a polícia fez uma batida aqui no bairro? Eu disse: sim, eu fiquei sabendo. Meu tio foi preso. Eu disse: é mesmo? É, foi preso. Agora, só não entendi por que eles prenderam meu tio. Afinal de contas, um pente fino é tão barato, prender ele só porque ele roubou um pente fino.
Uma outra senhora que foi consultar com o Klaus, que é o espírito que faz cirurgias espirituais toda terça-feira na nossa casa, ela veio conversar comigo, 80 anos de idade, e ela disse assim: ó, Aguinaldo, e apesar da minha idade, eu tenho uma saúde de ferro, o meu único problema é uma dor aqui no meu joelho esquerdo. E eu tentando consolá-la, né, disse: ah, minha irmã, isso não é nada não, né, a senhora já não é mais uma adolescente, né, essa dor no joelho esquerdo deve ser coisa da idade, é assim mesmo. Ela me olhou sério, e disse: larga de ser bobo, seu Aguinaldo, o joelho direito tem a mesma idade que o esquerdo e não dói. O que a gente deduz disso? Por que eu comentei isso? Cada um de nós temos uma compreensão da vida, temos um entendimento da vida. O problema, como diz o Espírito Klaus no livro Não Há Mais Tempo, esqueci de trazer o livro aqui, nós já não temos mais tanto tempo assim, porque o tempo está passando, a transição planetária está aí, e nós temos falhado, via de regra, temos falhado. Quem vai nos julgar? Deus? Não, a nossa própria consciência, a nossa própria consciência. Inclusive, quando eu estava fazendo o lançamento do livro Não Há Mais Tempo, uma senhora disse assim: senhor Aguinaldo, o senhor viu que o livro está com o título errado? Eu disse: com o título errado? É. Isso por quê? Disse: não, o nome do livro está errado. Eu disse: não está errado. Eu disse: não, está errado? Isso por que está errado? Ora, o espírito não tem várias encarnações até chegar à perfeição? Eu disse: sim, tem. Eu disse: pois é. Então o nome do livro deveria ser Sempre Haverá Tempo, e não há mais tempo. Só que ela não parou para pensar que uma encarnação perdida pesa contra você na próxima encarnação. Imagine que você reencarnou para ser médium, entre outras coisas. Você mora em frente ao centro, nasceu numa família espírita, e quando o dirigente disse: olha, meu irmão, vamos desenvolver a mediunidade, você pensa assim: eu desenvolver a mediunidade? Vim no centro todo dia, perder a novela das 8, Fina Estampa? Ah, não quero saber disso não. E passa a vida sem trabalhar, sem ser médium. Você pode fazer isso? Pode, você tem livre-arbítrio, não é? Aí você desencarna, e aí percebe a bobagem que fez, e pede aos espíritos: não, eu quero reencarnar, porque eu vou ser médium, eu prometo que agora eu vou ser médium. Deus permite, Deus é misericordioso. Só que agora você vai reencarnar, morando a 10 quilômetros do centro, sem dinheiro para comprar carro, tem que pegar metrô, e vai reencarnar numa família evangélica, para ver o que é bom. Deu para entender como é que a coisa funciona? É mais ou menos assim. Por isso que nós não temos mais tempo. As coisas vão acontecendo e nós temos que nos posicionar. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria em relação a nós espíritas, que representamos o espiritismo, que é uma religião tão extraordinária. Faz-se necessário que a gente comece a fazer a nossa parte. Dizem os espíritos, e eu acredito nisso, que o nosso movimento espírita está pelo menos meio século atrasado, segundo a programação dos espíritos superiores. Porque nós, enquanto espíritas, ainda estamos nos perdendo com problemas medíocres. Falamos de Jesus, falamos de Deus, vamos ao centro, oramos, pedimos, mas não conseguimos amar o nosso próximo, não conseguimos perdoar, porque os maiores problemas que existem hoje nos grupos, em outras religiões deve ter também, vamos falar de nós, não vamos falar dos outros. Os grandes problemas que existem nos grupos espíritas hoje quais são? Milindre, fofoca, maledicência, desavença, briga, é ou não é? Já era para a gente ter passado esta fase. Os nossos filhos, os nossos netos vão ter que vir fazer o que caberia a nós fazermos e nós não fizemos. Isso é sério. Jesus vai ficar prejudicado de maneira alguma. O planeta Terra vai ficar prejudicado de forma alguma, a evolução está aí. Inclusive existem espíritos de outros mundos que estão reencarnando no planeta Terra a pedido de Jesus para ajudar na evolução do planeta. Aí outro dia uma pessoa me disse assim: olha, Aguinaldo, você vai me desculpar, mas eu acho que essa transição planetária não está acontecendo não. Eu disse: por que você acha isso? Porque o mundo está pior. A violência de hoje é muito maior do que a violência de 30 anos atrás. A corrupção que nós temos hoje é muito mais intensa do que a corrupção de 30 anos atrás.
Mas isso não é verdade. Querem ver? Primeira explicação: não é que a violência existe mais hoje do que há 30 anos atrás, é que hoje nós temos os meios de comunicação que nós não tínhamos há 30 anos atrás. Pedofilia sempre existiu, é que a gente não ficava sabendo. Hoje, com a internet, você vê uma tragédia acontecendo em tempo real que está acontecendo do outro lado do mundo, e você acompanha. Há 40, 50 anos atrás, quanto tempo demorava uma notícia para chegar de São Paulo a Votuporanga? Dias. Hoje você fica sabendo na hora. Então a informação é que chega mais rápido, mas a violência é a mesma, a corrupção é a mesma. A vantagem de hoje é que a corrupção está sendo descoberta. Os nossos políticos corruptos estão sendo identificados. Essa que é a diferença. Bullying. Sempre existiu bullying. Eu fui vítima de bullying quando eu era criança. Como eu queria ser vítima de bullying hoje, porque eu era muito magro. Eles me chamavam de vara de pescar. Se me chamassem hoje. Mas felizmente não tem jeito. Então, são os meios de comunicação que existem hoje, que nós não tínhamos há 30 anos atrás. E a outra explicação para tanta violência é que estão reencarnando espíritos evoluídos, mas também estão reencarnando espíritos que estão tendo a última chance antes do degredo. Espíritos assim em condição, sabe? Eu diria, grande parte de nós. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem positiva. Apenas uma frase que eu ouvi de um espírito e que eu meditei naquela frase por uma semana, porque eu sempre acreditei que fanatismo religioso era aquela pessoa que amarrava um monte de bomba na cintura e explodia as bombas, aí morria ele e morria um monte de gente. E eu ouvi um espírito dizer assim certa vez: fanatismo religioso é acreditar que Deus é Pai e não acreditar que o próximo é nosso irmão. Nesse aspecto, infelizmente, muitos de nós somos fanáticos. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. Lembrando que os livros do Aguinaldo, além de nos trazer esclarecimentos, auxiliam no trabalho assistencial realizado por ele lá na cidade de Votuporanga, que é o Centro Espírita Caminho de Damasco, que hoje atende a 110 crianças lá da região, que é uma região carente. É isso mesmo, Aguinaldo? Então, aos nossos amigos da internet que estiveram conosco acompanhando a palestra, o nosso abraço. Esperamos a todos na próxima semana. Até lá. Do mundo primitivo, olha, não tem tinta para cabelo, não tem salão de beleza. Lá os homens, para conquistarem, dão uma porretada na cabeça e saem arrastando pelos cabelos. Então veja lá. Mas nós não temos que nos preocupar. Disse Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Estes espíritos que irão em degredo para essa nova escola permanecerão lá por milhares de anos, até conquistarem o direito de voltar aqui para a Terra. Aliás, vocês já ouviram falar disso, não ouviram? Quando eu falo sobre isso, o que vocês se lembram? Capela, exatamente, os exilados de Capela. O processo foi o mesmo. O problema é que eles foram exilados de Capela aqui para a Terra. Eles estavam num planeta que atingiu uma evolução X, eles não estavam em sintonia com a evolução, foram então degredados aqui para a Terra. Inclusive, a lenda de Adão e Eva, eu não sei se vocês sabem, mas a lenda de Adão e Eva nasceu justamente da saudade dos capelinos do planeta de origem. Porque quando os capelinos vieram para a Terra, qual a impressão
que eles registraram, que eles guardaram, de terem sido expulsos do paraíso, de terem comido o fruto proibido. Daí nasceu a lenda de Adão e Eva, a saudade dos capelinos do mundo de origem. Aí uma pessoa outro dia me fez uma pergunta muito interessante. Ela disse assim: Aguinaldo, eu aprendi no Espiritismo que o espírito ou ele evolui ou ele estaciona, não é isso? Eu disse sim, é isso. O espírito não regride? Não. Ou seja, o espírito não piora. Então quando a mulher diz assim para o marido: ah bem, quando a gente casou você não era assim. Era assim, você que não percebeu, ou ele que te enganou bem, porque ninguém piora, ou ele era daquele jeito ou ele melhorou. Ficar pior não tem jeito, é que ele te enganou muito bem, esse que foi o problema. E aí a pessoa disse assim: mas Aguinaldo, veja bem, você está dizendo, não sou eu que estou dizendo, inclusive nós temos uma palestra ali, um DVD, intitulado Transição Planetária, onde nós abordamos esse assunto de uma maneira mais completa do que nós estamos falando aqui hoje, porque o tema no DVD, ele é um pouco mais longo. Ela assistiu esse DVD e disse assim: mas Aguinaldo, você está dizendo que se o espírito não evoluir, ele vai ser mandado para um mundo primitivo, ou seja, um mundo pior. Eu disse: sim, um mundo pior em relação à Terra. Sim, mas aí o espírito não está regredindo? Ele regrediu. É uma pergunta inteligente, mas vamos imaginar o seguinte: imagine que você more numa mansão aqui em São Paulo, num bairro chique, e de repente você vai à falência, você perde tudo, e se vê obrigado a ir morar numa favela. Se isso acontecer com você, eu pergunto: você deixa de ser você? Você tem outro RG, outro CPF? Não, você é o mesmo, não é isso? Pelas circunstâncias, você só foi constrangido a ir morar num outro local. É o que vai acontecer com esses espíritos. Eles não perdem o patrimônio intelectual conquistado. Eles simplesmente vão deixar o planeta Terra e vão habitar um outro planeta. Mas o que eles conquistaram, eles não perdem. Tanto é que os capelinos, porque eram espíritos muito inteligentes, promoveram a evolução do planeta Terra, a evolução intelectual do planeta. Deu para entender? Deu para compreender isso? Bom, Aguinaldo, nós teremos que ter medo da transição planetária? De maneira alguma, de forma alguma, porque Jesus continua sendo o governador espiritual do nosso planeta, e não há nada, absolutamente nada que aconteça no planeta que não seja com a permissão de Jesus. Nada. Jesus é tão importante para a humanidade que há uma passagem no Evangelho onde Jesus foi curar um louco, na nossa linguagem, um obsediado, o obsediado gadareno. Vocês lembram dessa passagem? É uma passagem muito interessante, porque Jesus foi a Gadara só para curar o gadareno. E quando Jesus chega a Gadara, o homem estava num processo obsessivo tão grave que ele morava num cemitério. E eram tantos espíritos que obsediavam, que os espíritos disseram a Jesus que se chamavam legião. O interessante é que quando Jesus chegou perto do obsediado, os espíritos começaram a conversar com Jesus e fizeram duas perguntas. Primeira: Cristo, Filho de Deus, que tens tu contra nós? Depois eles perguntaram assim: vieste nos incomodar antes do tempo? Vocês prestaram atenção nessas duas perguntas? O que é interessante, Jesus não se identificou, Jesus não disse quem era, e os espíritos das trevas o chamaram pelo nome: Cristo, Filho de Deus. Isto quer dizer que há 2000 anos atrás, mesmo os espíritos das trevas já sabiam quem era Jesus. E a segunda pergunta: vieste nos incomodar antes do tempo? Isso significa que há 2000 anos atrás, mesmo os espíritos das trevas já sabiam que haveria um tempo em que o amor do Cristo incomodaria o mal sobre a face da terra. E o tempo é este que nós estamos, o final dos tempos, o período da transição planetária, que está nas mãos do Cristo. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa transição, a transição do homem velho para o homem novo, que é o que fala José Lázaro no livro Consciência Emergente,
quando ele fala das obsessões complexas e da importância do autoconhecimento. Ele vem explicar que cada um de nós estamos num nível diferente de consciência. Cada um de nós estamos num patamar evolutivo diferente, e isso é natural. Imagine uma pessoa que está no primeiro andar de um edifício, e uma pessoa que está no 20º andar do mesmo edifício. Aí você pergunta à pessoa que está no primeiro andar, o que é que você está vendo? Ela vai dizer o que ela está enxergando. Se você perguntar à pessoa que está no 20º andar a mesma coisa, ela vai dar a mesma resposta? Sim ou não? Não. Por quê? Porque da onde ela está, ela tem uma visão mais abrangente da paisagem, não é isso? Exatamente. Mas quem está no primeiro andar mentiu? Não. Isso é a nossa evolução. Nós estamos em condições, numa altura evolutiva diferente. E cada um interpreta a vida de acordo com aquilo que enxerga da vida, de acordo com o seu nível evolutivo. Deu para entender? No livro Consciência Emergente, José Lázaro faz uma colocação assim. Ele diz: a prostituta que vende o seu corpo e está feliz fazendo isso, mesmo estando em desalinho com as leis de Deus, a rigor não está em erro. E eu achei muito estranha essa colocação. E quando eu ia questionar o espírito, achando que ele havia feito uma colocação absurda, eu me lembrei de uma batida policial que Estamos iniciando a nossa palestra na fraternidade. A palestra de nossa casa, às sextas-feiras principalmente, faz parte dos trabalhos de divulgação da doutrina espírita realizados pela equipe da Fraternidade Francisco de Assis. E hoje a nossa casa tem a alegria de receber o senhor Aguinaldo Paviani, que é um trabalhador aí de longa data da doutrina espírita, tem o seu trabalho realizado na cidade de Votuporanga, o Centro Espírita Caminho de Damasco, né? Tem uma série de livros que são editados pela editora Sintonia, que é um trabalho também da Casa Caminho de Damasco, com o objetivo de fazer a divulgação da doutrina espírita. Eu queria que você falasse primeiro, depois a gente faz o comentário dos livros. O Aguinaldo vai falar hoje para nós sobre a transição planetária. É base de uma dos seus livros, né, Aguinaldo, que é o livro Consciência Emergente, e o outro livro, Então Virá o Fim. O espírito José Lázaro e esse José Lázaro e Klaus. Aguinaldo, fique à vontade. Prezados irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Sem dúvida alguma, para todos nós, é um grande prazer estarmos reunidos numa casa espírita para que possamos aprender. A cada dia, nós ficamos a meditar o quanto o espiritismo é importante em nossa existência. Eu às vezes penso e creio que muitos aqui também já devem ter elaborado esse raciocínio. O que seria da nossa vida se não fosse a abençoada doutrina espírita? Nós que vivemos este momento tão delicado que atravessa o orbe terrestre, nós espíritos que estamos reencarnados justamente nesse período mais grave da transição planetária, como seria difícil para nós enfrentarmos as aflições da vida se não fosse as orientações da doutrina espírita. Ainda outro dia, lendo um livro espírita, o autor fazia uma proposta interessante. Ele dizia assim,
Imagine que você tenha em suas mãos um apagador mágico, desses apagadores que os professores usam na sala de aula. Mas esse apagador mágico seria capaz de apagar as pessoas problemáticas da sua vida. E quando eu li isso, eu fiquei muito entusiasmado. A ideia me agradou. Já pensou? A gente apagar aquele vizinho problema, aquele cunhado complicado, em alguns casos a sogra, em alguns casos apenas, é claro. Algumas mulheres, por justa razão, apagariam até o marido. Mas na página seguinte, o autor dizia assim: você sabe qual seria o resultado? E a resposta: suicídio. Porque no final das contas, você acabaria apagando você mesmo. Porque você se daria conta que o grande problema da sua vida não são os outros, mas sim você mesmo. Então a doutrina espírita é extraordinária por causa disso. Ela nos orienta de tal forma que, se nós seguirmos as orientações do Espiritismo, que vem justamente reviver os ensinos de Jesus, é a receita que nós precisamos para que tenhamos paz e felicidade que nós tanto almejamos. Mesmo porque nós somos espíritos numa condição evolutiva um tanto que acanhada. O espírito José Lázaro, no livro Consciência Emergente, vem nos relatar, vem nos informar que a grande maioria de nós nos encontramos realmente nesta condição de consciência emergente ou consciência de sono. Poucos de nós já temos a consciência desperta. Isso faz com que cometamos muitos erros, muitos equívocos, já que somos espíritos que estamos dando os primeiros passos no que diz respeito à evolução espiritual. E às vezes nós erramos nas coisas mais simples. Por exemplo, tem um ditado que diz assim: é errando que se aprende. Vocês acreditam nesse ditado? Vocês acham que esse ditado é verdadeiro? Sim ou não? Sim? Bom, se esse ditado for verdadeiro, o melhor método de crescimento espiritual é você errar bastante. Saia daqui e vá enganar, vá mentir, vá ser desonesto. Porque se é errando que se aprende, não, é corrigindo os erros que nós aprendemos. O fato de nós errarmos, de nós cometermos um erro, não significa obrigatoriamente que nós aprendemos com aquele erro que nós cometemos. Concordam comigo? Então vejam como a gente se equivoca em coisas simples. Tem um outro ditado que diz assim: ninguém dá aquilo que não tem. Vocês acreditam nesse ditado? Teoricamente, o ditado parece estar correto, não é verdade? Se alguém me pede um copo de água e eu não tenho um copo de água, como é que eu vou oferecer? Teoricamente parece que o ditado está correto, mas não está. Vejam bem, vou lhes fazer uma pergunta, sejam honestos. Vocês acham que Aguinaldo Paviani, que está aqui falando a vocês, é um espírito de luz, sim ou não? Não, tudo bem, eu sei que não, mas não precisavam ter sido tão enfáticos dessa maneira. Eu achei assim, que pelo menos vocês iam ficar em dúvida. Tudo bem, deixe estar. Tá certo, é isso mesmo, eu estou brincando, mas é isso, é claro que não. Nenhum de nós somos espíritos em evolução. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vocês acham que enquanto eu estou aqui realizando a palestra, falando, as minhas palavras estão produzindo luz no ambiente, sim ou não? Sim. Bom, então eu não entendi. Vocês acabaram de me chamar de espírito das trevas. Disseram que eu não tenho luz. Como é que pode alguém que não tem luz oferecer luz? Porque a luz não é minha, é do Cristo. Aqui eu apenas faço o papel de intérprete nessas tragédias que têm acontecido no mundo. Tsunamis, terremotos. Acompanhamos há pouco tempo atrás aquela tragédia no Japão, quando vimos pela televisão, após o terremoto, o tsunami, levando de uma só vez carros, casas, barcos e pessoas. Na Indonésia, há algum tempo atrás, tantas tragédias naturais.
Aqui no Brasil, apesar de não termos terremotos, tsunamis, nós não temos menos tragédias. Corrupção, violência, agressividade, pessoas que matam por um par de tênis, pessoas enlouquecidas, como aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Realengo, que entra numa escola e atira aleatoriamente, matando muitas crianças. Quando nós vamos observando isso, nós começamos a meditar. Será que esse mundo vai ter fim? Será que com tanta tragédia, realmente nós estamos nos aproximando do final dos tempos? E o que significa este final dos tempos? Então, nós começamos a pensar: será que o mundo vai acabar? E os espíritos, naturalmente, não apenas através de mim, é bom que se ressalte aqui, que na atualidade existem vários autores, vários médiuns, escrevendo, psicografando sobre o assunto, transição planetária. No nosso caso em particular, o livro Então Virá o Fim, como apresentou o nosso irmão, o livro Consciência Emergente, lançado essa semana inclusive, e o livro Trevas e Luz. 3 obras que abordam esse assunto, ou seja, que falam da transição planetária segundo a visão espírita. E isso é muito importante, segundo a visão espírita, porque o espiritismo, ele nos dá uma diretriz. O espiritismo nos traz uma visão extremamente racional da vida. E nós aqui não desejamos fazer críticas a nenhuma outra religião, mas com todo respeito nós dizemos isto: não há como nós encontrarmos sobre a face da terra, no presente momento, uma filosofia, uma religião que esclareça e que console como o espiritismo. Até por uma questão de intelectualidade, porque nós tínhamos até pouco tempo atrás aquela visão de que se você morrer, você vai para onde? Parou? Não, inferno não. Céu. Inferno, eu vou chegar no inferno daqui a pouco. Mas primeiro vamos falar do céu, é mais agradável. Se você morrer, você vai para o céu. Mas vamos ser honestos. Imagine que Jesus adentre por aquela porta e diga assim: meus irmãos, a pedido do nosso coelho, eu vim aqui hoje ao centro, Francisco de Assis, para levar comigo para o reino dos céus aqueles que não têm pecados, nem pensamento. Aqueles que estão aptos a adentrar ao reino dos céus. Então eu venho aqui para buscar. Então, quem é que pode vir comigo? Eu pergunto a vocês, alguém teria coragem de levantar? De jeito nenhum. Porque este céu é para aqueles que são perfeitos, não somos nós. Então não adianta ter céu, porque se é um céu que nós não temos acesso, para que serve o céu? Ah, mas aí sobra o inferno, que é para onde vão as almas que fizeram coisas erradas, que cometeram pecados. Mas veja bem, essa ideia de inferno não condiz com a misericórdia divina. Jesus, quando veio à terra em nome de Deus, ele veio trazer, por exemplo, o perdão. Não permitiu que as pessoas apedrejassem a mulher adúltera. Falou do amor divino para Maria de Magdala. Ensinou que Deus é Pai, que Deus é misericordioso. Ora, se Deus é Pai, se Deus é misericordioso, será que Ele condenaria nós, seus filhos, ao inferno eterno? Tem sentido isso? Não tem. O que é que sobra? O purgatório, que é pior que o céu e pior que o inferno. Porque no purgatório você fica naquela, você não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se é pior. E mesmo, vamos imaginar que houvesse alguém que tivesse condição de ir para o céu. Suponhamos que ele seja de Votuporanga. Ele tem... Não, é só suposição. Ele tem condição de ir para o céu. Qual é a visão que nós temos de céu? Aquele vestido ridículo, né, que vai até os pés, e você fica pulando de nuvem em nuvem, e pior, eternamente.
melhor o inferno, que é mais agitado, pelo menos. Concordam comigo ou não? Aí veio o Espiritismo apresentar-nos uma visão completamente diferente, dizer que não, que a morte nada mais é do que uma continuidade, que nós depois da morte apenas deixaremos o nosso corpo físico, mas continuaremos vivos, e colheremos naturalmente aquilo que nós semeamos. E se semeamos muita maldade, não precisamos desesperar, porque teremos uma nova reencarnação, quantas forem necessárias, até atingirmos a perfeição, porque não há nenhum espírito sobre a face da terra que vá ficar para sempre no mal, porque nós somos filhos de Deus, criados para a perfeição. É a visão do Espiritismo. Quando eu ouço, por exemplo, as pessoas falarem sobre obsessão, vocês já ouviram a pessoa falar sobre obsessão? Com elas, como é que elas fazem? Elas fazem aquela cara de coitadas e dizem assim: eu estou sofrendo uma perseguição espiritual. E no fundo elas querem dizer: olha, eu sou vítima, e o obsessor é o algoz. Imagine você morando num bairro pobre de São Paulo, bem miserável, e de repente você ganha na loteria, melhora de vida. E enquanto você morava naquele bairro miserável, você tinha muita dificuldade financeira, devia na farmácia, no açougue, na mercearia. Aí você ganha na loteria e muda de vida, inclusive compra uma casa num bairro classe média alta de São Paulo, e deixa a sua antiga vida para trás, inclusive as dívidas. O que é que vai acontecer em pouco tempo com os credores? O que eles vão fazer? Eles vão bater aonde? Na porta da sua casa. Por quê? Porque você deve. Com todo o respeito, se um obsessor lhe persegue, é porque alguma coisa você deve. Se um espírito se dá o trabalho de lhe perseguir durante anos, é porque boa coisa você também não é, ou não foi. Esta é a visão. No momento eu sou o carteiro. O carteiro é importante, mas mais importante que o carteiro é a carta. Então, a luz das minhas palavras não é minha, é do Cristo. Eu apenas sou aquele que passa a palavra à frente. Partindo desse raciocínio, nós podemos dar aquilo que nós não temos, porque eu não tenho luz e estou oferecendo luz a vocês. Tem outro ditado que diz assim: quem faz o bem é porque já é bom. Vocês acreditam nisso? Esta teoria tem deixado muitos espíritas desencarnados numa situação difícil do lado de lá. Muitos de nós espíritas, e isto é muito sério, e eu já vou começar a palestra, viu gente? Daqui a pouco, né? Eu já vou começar a palestra. Muitos de nós confundimos folha de serviço com evolução espiritual. Trabalhar no bem é necessário. Fazer o bem, a caridade é extremamente importante. Eu sou da opinião que toda casa espírita deveria ter um trabalho social. Segundo o espírito de Dr. Klaus, que trabalha conosco, ele diz que os melhores médiuns, os médiuns mais confiáveis, são aqueles que incorporam rodos e vassouras, que são uma raridade, né? Porque a gente não gosta muito do serviço mais simples, do serviço mais humilde, não é assim? Não é desse jeito? Tanto é que de cada 10 espíritas que estão sofrendo no umbral, 9 ou foram dirigente, ou foram orador, ou foram médium. É verdade, é verdade. A gente fala num tom bem-humorado, mas isso retrata uma grande realidade, porque quantos de nós, principalmente aqueles espíritas que foram ou que são líderes, que estão à frente de casas espíritas, que são médiuns de psicografia, que se tornam conhecidos e acabam se perdendo na vaidade. Passam perto de uma cadeira que está fora do lugar e desviam, e dizem assim: eu sou médium de fazer palestra, não sou médium de arrumar cadeira. Por isto, Klaus diz
que os melhores médiuns são aqueles que incorporam rodo e vassoura, no sentido de que o médium precisa trabalhar, não importa o trabalho. Não importa o trabalho. Trabalho é trabalho. Trabalho com o Cristo é trabalho, independente se você faz a palestra ou você lava o banheiro. É trabalho com o Cristo. Daí quem faz o bem nem sempre já é bom. Às vezes fazemos de uma forma mecânica. Eu me lembro que uma vez nós estávamos realizando um trabalho na nossa casa de sopa, as pessoas mais necessitadas, e o espírito de Klaus se aproximou, que é o espírito que coordena a nossa atividade, e nós esperávamos que ele fizesse um elogio. Ele disse assim: este trabalho de vocês, na minha opinião, é uma tentativa de subornar o Cristo. Vocês não estão trabalhando por amor, estão trabalhando porque têm medo de ir para o umbral. Está certo que já é alguma coisa, não é? Concordamos que já estamos fazendo alguma coisa. O problema é que a nossa visão de caridade é extremamente limitada. Nós achamos que essa caridade material que é importante, mas que é a única válida. E nós então damos dinheiro às vezes para um desencargo da nossa consciência. Aí uma pessoa embriagada bate palma no portão da nossa casa e pede R$1. E você que sabe fazer a caridade diz assim: eu não vou dar R$1, a pessoa já está embriagada, se eu dar mais R$1 ela vai beber mais ainda. Vou dar um prato de comida. Dá o prato de comida para a pessoa, ela chega na esquina e joga a comida fora. Está errada a pessoa? Não, ela está certa. Ela pediu R$1, não pediu um prato de comida, você deu porque você quis. Ah, mas se eu der R$1 ela vai beber mais. E você queria que ela fizesse o que com R$1? Entrasse numa clínica e se curasse da bebedeira? Impossível, impossível. Então, por isso que nós fizemos esta introdução antes de adentrarmos propriamente no tema da noite. É muito importante estudarmos, é muito importante adquirirmos conhecimento. Outro dia eu fazia palestra num centro e a dirigente disse assim para mim: senhor Aguinaldo, eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor não fale muito, porque depois nós temos o passe de tratamento, e o senhor sabe, as pessoas precisam do passe de tratamento. E eu fiquei pensando e imaginando, sim, é verdade, as pessoas precisam do passe, mas precisam muito mais da orientação. Porque se você vem ao centro e por acaso tem um espírito ligado a você, um espírito obsessor, se você tomar um passe, você acha que o obsessor afasta? Afasta ou não afasta? Sim ou não? Afasta. Teoricamente afasta, porque você está num ambiente agradável, você está num ambiente de oração. O passista que vai aplicar o passe, espero que seja um bom passista. Se for de Votuporanga, fique tranquilo. O passista que vai lhe aplicar o passe, tem ali a melhor da intenção, você está orando, você está com fé, afasta. Agora, se você assiste uma palestra, se você participa de um estudo, se você acompanha um programa espírita pela televisão e resolve mudar as suas atitudes e se tornar uma pessoa melhor, o obsessor também afasta. Só que no primeiro caso, ele afasta temporariamente. Às vezes o obsessor espera você lá na esquina, é só você sair. E quando você muda a conduta, ele afasta definitivamente. Então eu considero um momento como este um momento tão eficiente quanto o passe que você vai receber depois. Talvez até mais. Talvez até mais. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, entre os versículos 12 e 14, nós vamos encontrar o seguinte ensinamento de Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Nesse momento, Jesus falava do processo de transição planetária. Utilizando, evidentemente, uma linguagem adaptada àquela época, Jesus falava do fim do mundo. Naturalmente, nós espíritas não acreditamos no fim do mundo. Não acreditamos que este mundo, pelo menos a curto e médio prazo, venha a ter fim. No entanto, nós vivemos um momento tão delicado na nossa sociedade, que às vezes esta postura de alguns religiosos, de alguns estudiosos, afirmando que o mundo vai acabar, e alguns vão mais longe, dizem que vai ser em dezembro de 2012,
Portanto, quem não casou ainda, cuidado, você tem pouco tempo. 23 de dezembro, alguns definem a data. Então, veja lá, se você ainda não casou, apresse o passo, porque pode não dar tempo. E eu estou falando desta forma, porque nós espíritas não acreditamos realmente que o mundo vai acabar, que o mundo físico venha a ter fim. No entanto, quando você observa as tragédias do espiritismo sobre a obsessão, isso significa que aquele que sofre a obsessão não é assim tão vítima. Ele pode estar sendo vítima agora, mas em algum momento ele foi algoz, e aquilo se transformou numa bola de neve. É a visão clara do espiritismo. Outro dia um espírito chegou lá na sessão, e ele era perseguidor de uma trabalhadora que estava na sala, e quando ele incorporou, eu fui incumbido de dialogar com o espírito, mas nem deu tempo eu doutriná-lo. Quando eu fui para conversar, ele já disse: ó, nem precisa falar comigo. E apontou para a mulher: eu estou perseguindo essa miserável mesmo, e se depender de mim ela vai acabar na miséria, de preferência que cometa suicídio, porque ela destruiu a minha vida, e agora ela vai colher o que ela plantou. E nem venha com essa história de perdão, de perdoar, que eu não perdoo, ela vai pagar até o último ceitil. Eu olhei para o espírito e disse assim: mas meu irmão, quem foi que disse que eu vou pedir para você perdoar? Aliás, ao contrário, eu acho que se ela deve, ela tem mesmo que pagar até o último ceitil. A mulher olhou para mim e disse: Aguinaldo, é para me ajudar, viu? Eu digo: não, fica tranquila, fique sossegada, fique sossegada. O espírito disse: é mesmo, você acha? Eu disse: acho. Inclusive, se duvidar, eu até lhe ajudo, eu até lhe dou uma força. Eu acho que quem deve tem que pagar mesmo. A mulher: seu Aguinaldo, pelo amor de Deus. Eu digo: calma, minha irmã, fica tranquila. Aí o espírito sorriu e disse assim para mim: ah, assim dá gosto a gente vir num centro espírita. Porque a gente vai nesses centros por aí, o povo só vem pedindo para a gente perdoar, ninguém entende o nosso lado. Ah, não, eu gostei do senhor. Eu disse: ah, não, meu irmão, aqui é assim, eu acho que tem que pagar mesmo. Eu só queria saber se o senhor vai demorar. Ele disse: por quê? Eu digo: não, porque tem uns amigos seus aí fora que pediram para lhe ver. Eu disse que o senhor está ocupado, mas assim que o senhor desocupar, o senhor vai atendê-los. Amigos meus? Ele disse: é. Parece que um senhor matou, outro senhor roubou, outro senhor... Ah, uma meia dúzia. E você vai deixar eles entrar? Eu disse: ora, quem deve tem que pagar até o último ceitil, não é mesmo, meu irmão? O espírito desapareceu, nunca mais vi o espírito. Foi a doutrinação mais rápida que eu fiz na vida. Melhor que pastor evangélico que expulsa, na hora o espírito já saiu. Mas é a visão do espiritismo. E quando nós falamos em transição planetária, agora sim entrando no assunto que nos interessa, nós estamos falando de uma ocorrência natural, porque todos os mundos que estão espalhados pelo universo, as muitas moradas da casa do Pai, estão nesse processo de evolução. Não são apenas os homens, os seres humanos que evoluem, mas os mundos também estão submetidos à lei de evolução. E isso não é novidade. Está lá no Livro dos Espíritos, quando as entidades venerandas falam a Kardec dos estágios evolutivos, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração, os mundos felizes. Então nós estamos dentro de um processo natural. E segundo alguns espíritos, este processo de transição planetária já se iniciou há muito tempo aqui na Terra. E há uma previsão, apenas uma previsão, de que esse processo de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração termine por volta do ano 2070, 2075. Isso já derruba por terra essa teoria de fim do mundo em 2012. Derruba. É um processo de transição planetária onde sim, nós teremos muitas dores. Sim, nós teremos muitos sofrimentos. E sim, nós teremos a transferência de muitos espíritos do planeta Terra para um planeta condizente com a sua evolução espiritual. Agora, isso também não é novidade. João Evangelista, no seu evangelho, diz assim: no final dos tempos, 2/3 da humanidade perecerá. O que João estava querendo dizer com isso? Hoje nós temos reencarnados no planeta
cerca de 8 bilhões de pessoas. E temos no plano espiritual, no espaço que tem relação com a Terra, cerca de 22 bilhões de espíritos. Somando as duas populações, nós temos um total de 30 bilhões de espíritos. 2/3 da humanidade perecerá. Quanto que é 2/3 de 30 bilhões? 20 bilhões. É a quantidade de espíritos que está previsto para ser degradado. É a quantidade de espíritos que possivelmente não ficarão na Terra. Dr. Klaus afirma que muitos desses espíritos, eu vou dizer aqui uma coisa, que muitas pessoas vão torcer o nariz, ou duvidar, ou achar absurda, mas eu vou dizer, porque o tema pede que eu diga, muitos espíritos já não têm mais condição de reencarnar na Terra. Muitos espíritos têm mandados de prisão, expedidos no plano espiritual, e quando encontrados estão sendo presos. Ah, você quer dizer no sentido figurado, Aguinaldo? Não, eu quero dizer no sentido real. Estão sendo presos e preparados para a grande viagem, que é quando o chamado planeta intruso, ou planeta X, ou planeta Chupão se aproximar da Terra. Quem deu o nome no planeta de planeta Chupão foi Chico Xavier. E quando eu ouvi Chico Xavier chamar o planeta de planeta Chupão, eu achei assim um apelido tão feio. Falei, mas de onde é que Chico Xavier tirou um apelido desse? Chupão. Aí eu descobri, porque esses dias eu estava conversando com o Dr. Klaus, espírito, e eu disse, Dr. Klaus, o senhor sabe, a gente é brasileiro. Na hora desse negócio do degredo, será que não tem jeito da gente assim dar um jeitinho? Sei lá, se esconder em algum lugar, né? Não sei, numa caverna, dizer que é parente do Dr. Bezerra, não sei. Quem sabe, né? E aí ele explicou uma coisa interessante. Esse meu filho não tem jeito, porque quando esse planeta passar perto da Terra, esse planeta, por ainda ser um planeta primitivo, ele tem uma vibração, digamos assim, densa. Todo espírito que estiver na mesma faixa vibratória será atraído automaticamente para o planeta. Não é que ninguém vai escolher, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Não, é uma atração irresistível. Então não tem onde esconder. Não tem onde esconder. E muitas pessoas dizem assim, ah, mas isso é castigo de Deus? De maneira alguma, ao contrário. Isso é o retrato da bondade de Deus. O que acontece com um aluno que não estuda e não passa de ano? Ele recomeça, não é mesmo? Esses espíritos vão recomeçar numa situação mais difícil, é verdade, numa situação mais difícil. E eu costumo brincar, porque esse assunto é muito polêmico, é muito, digamos assim, pesado, e para descontrair, eu costumo brincar dizendo que as mulheres devem se preocupar mais com o degredo do que os homens. Porque sendo